Show de bola. Bem-vindos a mais uma aula de Educação Física, professor Lúdico dando aula até para quem está lá na praia, como a Isabela Germano, como vocês estão vendo aí, olha que coisa legal, né? Parabéns aí, já manjando como mexer aí nessa... Até esqueci o nome disso aí, né? Que é o fundo falso que a gente fala, né? Mas tem um nome específico para isso. Parabéns, hein? Ficou muito bem feitinho. Já dá para ser um youtuber aí e ganhar uma graninha. Então, deixa eu colocar aqui já, porque ele só... quando nós estamos gravando, ele vai salvar tanto um arquivo de vídeo como um arquivo de texto que é do chat. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, MF Montoro, sexto a Educação Física, né? Dia 6/5, Jesus, hein? 6/5. Handball. Processo histórico e regras básicas. Faltou o S lá, vai trabalhar. Então, isso aqui que o professor acabou de escrever, agora vai ficar gravado lá no texto. Então, eu peço que vocês, quando eu começar a gravar, ou quando outro professor começar a gravar, escreva o seu nome. Então, por exemplo, nós temos duas Isabela na sala, então tem que escrever o nome e o sobrenome sempre, e põe lá, que a gente já sabe que é presente. Eu ponho assim, Tamires Ketrin. Você escreve Tamires Ketrin, presente. Beleza? Já põe aí no chat, aí se vocês conseguirem fazer isso, né? E vamos para a aula, né, gente? Desculpa aqui o barulho aqui do trânsito, que essa hora aqui o bicho pega. Vamos lá, então. Então, hoje, galera, vocês estão vendo já aí? Já estão vendo? Hello? Sim. Tá, então bora lá. Então, hoje a gente vai falar sobre o handball. Aí uma atacante, né, da seleção brasileira feminina de handball, né? Vejam que o uniforme, ele é um pouquinho diferente, né, o handball, pelo menos aqui no Brasil, do uniforme de outros esportes, né? Ele é um pouquinho diferente. Bem bacana, né? Vambora. E olha o movimento, né? Que movimento plástico, né? Um salto, né? Muito bacana. O handball, ele é repleto disso. Então, handball, né? Em português, handball lá, quando eles criaram essa palavra lá no alemão, né? Ou do inglês, né? Handball, que é bola na mão ou mão na bola, certo? Então, é um jogo que nós vamos utilizar as mãos, né? Para fazer o quê? Gols. Mas ele é um esporte onde o maior espetáculo nesse esporte é a quantidade de gols. Porque a gente vai perceber, quando nós chegarmos nas regras, que as regras elas vão para o sentido de fazer com que o jogo, com que o jogo vá somente para o ataque e contra-ataque. Então, isso é muito importante vocês fixarem na cabeça de vocês, que o handball é um jogo que não permite jogo passivo. Então, é um esporte que não permite jogo passivo. É proibido. Então, todas as regras, elas acabam sendo rápidas e dinâmicas. Então, um outro exemplo, você só pode ficar com a bola na mão 3 segundos segurando ela. Então, você tem 3 segundos para passar, ou para arremessar, ou para sair quicando a bola. Você tem 3 segundos para fazer isso. Você saiu quicando a bola, parou de quicar, você tem 3 segundos para tocar ou arremessar a bola para o gol. Então, por que 3 segundos só? Porque não é igual ao futebol. Futebol, o cara fica quanto tempo ele quiser com a bola no pé. Ou o outro tem que roubar, ou ele sair com a bola, ou ele fazer um gol, sei lá. Algo tem que acontecer, porque senão ele vai ficar 45 minutos com a bola no pé dele. Né? Então, no handball, você só tem 3 segundos para fazer isso. Então, só para vocês verem como a regra é interessante o handball. O que significa, então, que o jogo ele é super rápido. Ele é super rápido. Ele é brutal nesse aspecto.
E ele é bastante, é um jogo que exige bastante dos jogadores. Se você não tiver uma equipe com 14 jogadores, mais ou menos do mesmo nível, você já entra no campeonato perdendo. Não tenha dúvida disso. Mesmo que você tenha 7 grandes jogadores, mas a outra equipe tem, por exemplo, 10 grandes jogadores e 2 mais ou menos, você está frito. Né? Por quê? Porque ele é frenético. E isso acabou fazendo com que o handball tivesse um grande apelo de público, principalmente lá na Europa. Né? Porque para quem estava, principalmente na Europa, porque o futebol na Europa, enquanto aqui no Brasil sempre se teve a preocupação do ataque, muitos gols, a Europa, da parte da habilidade do jogador, da plástica, né? Da plástica do futebol de campo, lá na Europa, eles dão muito valor à parte tática, à defesa, né? À posse de bola, ao jogo passivo, quando for necessário também. Sempre foi assim na Europa. Hoje que a Alemanha vem tentando quebrar esse paradigma, né? Tentando juntar tanto a parte tática, né, do jogo, como a parte também de habilidades pessoais de cada atleta, né, de cada jogador. Então, quando eles viram um esporte jogado em campo, vocês vão ver isso já, onde acontecia muitos gols, mais de 10 gols por partida, isso foi muito legal para eles, porque eles podiam, né, gol! Podiam vibrar mais. Então era algo novo e fez muito sucesso na origem do handball. A gente vai ver isso agora. Então aqui, no processo histórico, eu só coloquei essa bola aqui só para ilustrar. Essa foi a primeira bola utilizada no handball. Tá? A gente vai ver logo que o handball surgiu no campo de grama, no campo do futebol de campo. Tá bom? Quando eu falo campo, ele pode ter 2 significados. O campo de um campo que pode ser um campo cheio de gramado, cheio de grama, né? Então vamos para Campos do Jordão, pode ser? Então, campo ali. Né? Mas eu posso falar também que campo é uma área específica. Campo de visão é uma área específica. Campo do jogo não significa que é grama. O campo do jogo pode ser o campo gramado, pode ser um campo de grama sintética, pode ser um campo de concreto, como é a quadra. Certo? Vamos lá, então. Vamos ver um pouquinho sobre os primórdios. Na história do homem, galera, existiram no passado alguns jogos, né, algumas brincadeiras que eles utilizavam uma bola também e usavam as mãos para jogar. E aí nós temos um monte de exemplos. Por exemplo, o Urânia, que era praticado na antiga Grécia, que eles usavam uma bola do tamanho de uma maçã, só não tinha gol, né, não tinha traves. Tem os romanos também, né, com 200 anos depois de Cristo, surgiu esse jogo, que é o Rasparton. Aqui do lado eu coloquei 2 imagens, né? Uma imagem mostrando os soldados, né, os centuriões ali jogando, né? Esse jogo, o Rasparton. E embaixo aqui um jogo ainda é praticado, né? Ainda é praticado. Então embaixo aqui a galera atualmente praticando o Rasparton, né, que ainda não tem um status assim de esporte conhecido, né? Olha que interessante, eles jogam sem camisa, né? Que loucura, né? O uniforme é só a bermuda ali, um pouco colorido, né? Deve confundir o árbitro pra caramba, né? E na França, no século XIV, século XV, XVI, surgiu Rabelais, né, também um jogo, uma espécie aí de handball arcaico, né, antigo. Então, várias manifestações de jogos culturais assim durante a história do homem utilizou as mãos para jogar. Né? Nós temos também um jogo aqui, Inca, né, que aparece naquele desenho A Nova Onda do Imperador, aquele desenho da Disney, que é um desenho legal pra caramba, onde eles possuem um jogo lá também, jogado com a mão, com características semelhantes ao futebol americano e o nossa, quero esquecer o nome do outro esporte lá. Do futebol americano e também um pouco de basquete, porque tinha um círculo alto lá onde você tinha que passar a bola no meio do círculo.
É uma espécie de cesta, digamos assim. Então, nós tivemos também um jogo jogado com a mão aqui na América. Né? Mas qual é a origem, professor? Olha aí uma foto antiga, né? Onde que surgiu o handebol de verdade? Vamos ver aí o que acabou dando bastante influência para o handebol, né? Então, nós vemos aí os jogadores utilizando um campo de futebol, utilizando as traves do futebol. Então, isso ainda não é o handebol, porque a trave é muito grande, né? E olha aí, eles estão utilizando uma bola de futebol, né, para jogar, para treinar, né? Muito interessante. Bom, então, nós temos algumas modalidades de jogos ou tentativas de esporte foram criados nessa época, né? Então, por exemplo, né, o raftball, o Razena, que foi criado em 1892 lá na Tchecoslováquia, né? E embora eles jogassem num campo grande, já tinha 7 jogadores. A medida aqui do campo que eles tinham aqui, de 45 por 30 metros, com 7 jogadores, acabou influenciando a ideia da construção da quadra para o handball original. Vocês vão ver que é parecido aqui as medidas, e a quantidade de jogadores também. Então aqui, o Christoph Antonin, ele acabou entendendo que nesse tamanho de campo, comportava 7 jogadores. Então isso aqui acabou influenciando o futuro do handball, né? Tá certo? Olha que interessante aqui o Razena sendo praticado aqui, e as balizas ou traves, olha que interessante. Ela é alta, mas ela a largura aqui é pequena, né? É pequena, né? E aqui o raftball, olha o gol. O gol é uma gaiola, né? Uma gaiola. E você, em vez de ter rede, você tem uma tela. Então, interessante esse gol. Aí você vai perguntar, professor, por que eles não usam isso, né? Porque deve ser mais resistente e tal. Então, não é utilizado uma gaiola assim? Primeiro, os outros têm que ficar segurando, ó, atrás ali, porque a bola às vezes batia, o goleiro batia e caiu o gol. Né? Outra coisa que acontecia também, a bola quando bate aqui na tela, ela volta, né? A tela impulsiona a bola para fora. Então, às vezes, o árbitro não consegue ver se é gol ou não. Agora, quando você coloca rede, por isso que os gols de todos os esportes têm uma rede aqui atrás, né? Por que criaram a rede? Porque a rede amortece a bola e aí dá para você ver que a bola entrou, né? Então, por isso que é colocado rede, né? Então, só uma curiosidade para vocês saberem aí como que os esportes eles vão se desenvolvendo. Isso é importante a gente entender. As coisas não surgiram assim do nada, né? O esporte foi criado assim. Não. Os jogos, como a gente já aprendeu lá nos jogos de tabuleiro, e aí não importa se são jogos de mesa ou jogos de habilidades motoras, como a gente está vendo aqui o handball, eles sofreram transformações, mas eles estão presentes na cultura humana desde que o homem é homem, tá bom? E aí nós temos também, né, que a gente estava falando, o raftball, que dá origem ao torball, lá na Alemanha, o torball. Isso depois da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque o Max Heinzer, ele pega o jogo raftball, ele faz umas modificações e leva para a fábrica Siemens, lá da Alemanha, e apresenta para as operárias. Né? Para quê? Né? Para as operárias ficarem mais atentas para o desenvolvimento físico, não ficarem doentes, né? E ficarem mais assim, produtivas no trabalho. Isso, olha só, hein, gente, isso 1915, hein? 1915, 1918, hein? Eles já sabiam da importância da prática regular de atividade física para o desenvolvimento físico, mental e também emocional do ser humano. Então, uma fábrica naquela época que só tinha o pensamento de ganhos, né, de ganhar dinheiro, ela já entendeu que se ela fizesse isso, o ser humano ia produzir mais, porque ele ia estar mais feliz, ele ia ter uma saúde mental, física e emocional melhor, então ele não ia fazer greve tantas vezes, né? Então, muito inteligente, muito perspicaz, esse alemão criou, então, o torball para as operárias. E isso é interessante,
porque isso vai mostrar também que a mulher pode fazer a prática de um jogo e, por que não, também a prática de um esporte. Então, foi uma criação do Max muito interessante. Mas ainda não tinha sido criado o handball. Então, afinal de contas, quem cria o handball? Então, quem criou o handball foi esse professor, o Carl Schallens. Acho que deve falar assim. Schallens. Eu não sei como é que fala alemão, não sei nem português direito, para eu falar alemão. Mas é Carl Schallens. É um alemão. Ele era professor de educação física na Faculdade de Educação Física em Berlim. E ele pega o Torball, modifica as regras, consegue criar regras mais interessantes para a criação de um esporte. Ele utiliza o campo e também utiliza 11 jogadores, assim como era no Torball lá com as meninas, tá certo? E esse esporte começa a fazer sucesso na Alemanha e ele acaba levando esse jogo para várias partes do mundo, né? Principalmente para a Áustria e para a Suíça, tá? Que são países ali bem próximos da Alemanha. Então, aqui só para vocês verem aqui o desenvolvimento e como esse esporte já fez muito sucesso desde sua origem. Olha aí, quando ele era jogado em campo, né? Campo de futebol, com essas meias altas, né? Não precisava, porque não usava caneleira, né? Mas eles acabaram usando. Mas veja que tem um estádio aí lotado de gente aí, entre 40 e 80 mil pessoas assistindo esse jogo aí, ó, que provavelmente seja das Olimpíadas de 1938. E aí a Suíça que está jogando aqui de um lado. Professor, como que você sabe que é a Suíça? Porque tem o maisinho aqui, né, que é característico da bandeira suíça, olha, aqui no escudo desse carinha aqui, desse atleta. Bom, então o professor Schallens, ele leva o handball e introduz na Áustria e na Suíça. Então, ele criou em 1919. Já 6 anos depois, pessoal, já teve a primeira partida internacional de handball de campo, né, entre a Alemanha e a Áustria. E a Áustria, naquele momento, teve uma grande conquista, porque eles venceram a Alemanha por 6-3, né? Interessante que saiu poucos gols aí, né? Nesse meio tempo, então, em 1928, é criado a primeira Federação Internacional de Handball. Essa aí já é extinta, né? Essa aí já, depois da Segunda Guerra Mundial, ela foi extinta. Mas, enfim, que é essa federação aí. Então, já na primeira, então, você vê 7 anos depois, pessoal, você já tinha uma federação internacional, hein? Com 11 países fazendo parte. 11 países. Então, o esporte, ele se desenvolveu muito rapidamente, né? E em 1934, aí o Comitê Olímpico olhou o esporte e falou, opa, a gente pode trazer para as Olimpíadas. E trouxe, né? Eles foram para as Olimpíadas, eu falei 38, eu falei errado. Eles trouxeram para as Olimpíadas de Berlim, de 1936. Né? Então, o handball foi disputado. E olha que interessante, adivinha quem foi o primeiro campeão, né? O primeiro medalha de ouro, né? Foi para a Alemanha. Venceu a Áustria por 10-6, deu o troco, né? 10-6. E tinha mais de 100 mil pessoas assistindo esse jogo. Gente, hoje, às vezes, não tem 100 mil num jogo de futebol, de final. Então, olha só, naquela época, quanto sucesso fez o handball de campo, hein? Não era nem de quadra, de campo. Bom, o primeiro campeonato mundial foi em 1938. Olha como as coisas estão acontecendo rápido, né? Foi em 1938, aí tinha 8 equipes participantes do handball de campo, que a gente pode falar que é o handball outdoor, né? Outdoor, ou seja, lá fora, né? E nós tínhamos 4 equipes do handball de quadra, que lá fora é chamado o handball indoor, né? Que é dentro de algo, né? Dentro, e aqui a gente chama de quadra ou de salão. Hoje não tem mais esses nomes, tá, pessoal? Quando a gente fala vamos praticar handball, já subentende que é o handball de quadra, tá bom? Agora, quando a gente vai falar do handball de campo, aí tem que falar handball de campo. E vocês vão ver que tem mais um handball ainda. Nós temos 3 tipos de handball. Olha que loucura.
Aí, pessoal, ali em 38, então o esporte começou a fazer super sucesso, né? Porque está tendo o campeonato mundial e tal, está sendo divulgado para o mundo inteiro. Esse esporte já estava aqui no Brasil, que a gente vai ver isso. Mas aí o que acontece em 1939, a Alemanha inventa de entrar em guerra com o mundo, né? Acontece a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945. E aí os eventos esportivos gigantes, como as Olimpíadas, a Copa do Mundo de Futebol ou outros mundiais de outros esportes, eles foram paralisados. Não teve mais. Não teve mais. Ah, professor, mas aqui no Brasil tinha campeonato? Tinha, mas o Brasil não estava na Europa. A Segunda Grande Guerra aconteceu na Europa, aconteceu em umas partes ali da África, aconteceu na Ásia, né, e também na Oceania. Mas nós aqui da América, nós não sofremos nenhuma invasão. Nós sofremos só um ataque lá, que foi nos Estados Unidos, em Pearl Harbor, pelos japoneses, né, que levou os Estados Unidos a entrarem na guerra. Agora eu não lembro a data. Mas, enfim, tirando esse ataque, nós não sofremos ataque nenhum. Não chegou nenhum bombardeio aqui no Brasil, por exemplo. Então, aqui as competições locais puderam acontecer, mas os campeonatos mundiais não aconteceram. Então, o esporte lá na Europa acabou dando uma parada, né? Muitos atletas morreram nesse período. Então, os esportes, eles renasceram na Europa, né, na verdade. Todos os esportes. Essa é a grande verdade. E olha que eles voltaram a ser líderes, né? Mesmo depois da guerra, né? Por quê? Porque houve investimento real, né? No esporte, na cultura e na educação, diferente do que acontece no nosso Brasil, Zil, né? Bom, vamos lá. Então, após a Segunda Guerra Mundial, é criado a International Handball Federation. Por quê? Porque a anterior era alemã, ficava na Alemanha, e com o final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi proibida de participar de jogos. Foi proibida, por exemplo, de participar de qualquer campeonato de handball, né? Por conta das atrocidades que a Alemanha cometeu na guerra e por eles serem os perdedores também, né? Então, eles sofreram essa retaliação do mundo. Então, foi necessário criar uma nova federação. Em 1950, a sede passou a ser em Brasileia, lá na Suíça, assim como a FIFA, né? Que é a Federação Internacional de Futebol, né? Lembrando a vocês que a FIFA não coordena apenas o futebol de campo, precisa lembrar disso, hein, gente? A FIFA, ela coordena o futebol de campo, por exemplo, o futebol de salão, ou como nós chamamos hoje, futsal, e também o futebol de praia, ou futebol de areia. Tá? Tem o futebol a 5 também, que ela também... Então, todos esses tipos de futebol, ela é ela que coordena. Tem que chutar com os pés, e tem gol e tal, é a FIFA que coordena. No caso do handball, ele surgiu diferente. E ele acabou seguindo um caminho diferente do futebol, naturalmente, né? Por isso que fez sucesso. Então, em 48, né? Em 48 a gente volta com os campeonatos mundiais. Como eu disse, a Alemanha não pôde participar. E em 48, então, foi realizado a volta, né, do campeonato mundial de handball de campo masculino. E já no ano seguinte, 49, fizeram o campeonato mundial do handball de campo feminino. Olha que legal! Finalmente, né? As mulheres que já tinham treinado pra caramba lá na fábrica da Siemens, acabou influenciando as mulheres sobre o handball, fez sucesso entre as mulheres, e aí então ele passa a ter já um reconhecimento da sociedade para a mulher praticar esse esporte, e ele vai então ser disputado mundialmente, né? Olha que legal. E aí o handball de quadra só volta, né, em 1954, né? Aí os alemães já foram permitidos a participar, né, tanto masculino como feminino, e hoje os campeonatos mundiais de handball, eles são disputados de 2 em 2 anos. Professor, quais são os países, onde vêm os países mais fortes do handball? Europa.
Europa. São os mais poderosos, tá bom? Sem dúvida nenhuma. Enquanto um país assim que não é europeu ganha uma vez a cada 20 anos, você vai ver lá, tipo, sei lá, 10 vezes uma equipe europeia vence o Campeonato Mundial. Porque lá é muito praticado. Né? Lá é muito praticado, o jogo é televisionado, enfim. Eles dão muito valor ao handball. Né? O Brasil está faltando um pouquinho mais de investimento, ter campeonato de handball na TV, né? Para ele melhorar, né? Para a gente melhorar. Embora a gente já tenha se desenvolvido muito. E o handball só volta para as Olimpíadas em 1972, olha só, ele tinha estreado lá em 1936 e ele só volta em 1972. Então, na verdade, é uma reintrodução do handball, né? Porque agora, em 1972, ele já é praticado só na quadra, então é aceito só o esporte de quadra, e aí ele já tem as regras como a gente conhece nos dias atuais. Vamos falar um pouquinho sobre o handball no Brasil, então, bem rapidamente. Deixa eu ver que hora que é. Senão eu vou... Aí, 9h42. Opa, cliquei aqui. Então, o handball surge no Brasil naturalmente, depois da Primeira Guerra Mundial, né? Através dos imigrantes alemães que se estabeleceram lá na região sul aqui do Brasil, né? Tá? Nessa época só era praticado o handball de campo no Brasil. São Paulo é o principal estado assim que se desenvolveu mais no handball, principalmente nessa época, e tanto que em 1940 surge a Federação Paulista de Handball. E somente em 1954 o handball de salão realmente é oficializado no Brasil, né? Ele também passa a ser um dos principais esportes a serem ensinados nas escolas brasileiras, né? Junto com o basquete, junto com o vôlei e junto com o futsal, né? Interessante isso. A Confederação Brasileira de Handball surge apenas em 1979, é ela que hoje organiza o handball no país, e o Brasil só vai participar da primeira Olimpíada só em 1992. Professor, mas por quê? Não tinha equipe brasileira? Tinha. O problema é você se classificar para um campeonato olímpico de handball, onde existem muitas equipes superpoderosas europeias. Né? Então é difícil se classificar para os jogos, é muito difícil se classificar para os jogos de handball, assim como também é difícil se classificar para o vôlei, para o basquete, para qualquer tipo de esporte. Professor, mas por que é tão fácil para o Brasil se classificar no futebol de campo, no vôlei? Porque existe investimento nesses dois esportes. Por isso que entra muita gente praticando esses dois esportes. Veja que no basquetebol, que já foi algo assim mais fácil, entre aspas, para o Brasil entrar nas Olimpíadas, a gente passou algum tempo sem entrar nas Olimpíadas com o basquetebol. Né? Então, a gente teve que reestruturar o nosso basquete nacional para a gente, pelo menos, voltar a participar dos jogos. Por isso que falam que só de participar, às vezes a gente fala assim, o cara está aceitando aí a derrota. Não é isso. Só de um país participar dos Jogos Olímpicos, de um corredor conseguir índice para ir para os Jogos, já é uma vitória. Já é uma vitória. Por quê? Porque é muito difícil conseguir entrar para os Jogos Olímpicos. Entendeu? Porque o índice é alto, as necessidades são altas para você. É só os melhores dos melhores do mundo. Não dá para você colocar nas Olimpíadas um campeonato que é feito em um mês, com praticamente todos os principais esportes do planeta, você colocar todo mundo jogando com todo mundo. Não vai acabar nunca esse campeonato. Vai ter que ser um campeonato a cada 50 anos, né? Não dá. Lembrando que as Olimpíadas não é um campeonato, é um torneio, né? É um torneio. Tem uma fase classificatória, às vezes, né? Mas depois é mata-mata, é desclassificatória, né, meu? Bom, o handball feminino, pessoal, é a nossa principal equipe, a que teve mais sucesso até o momento no handball. Por quê? Porque nós fomos medalha de ouro em 1999 nos Pan-Americanos do Canadá, e isso classificou a equipe feminina para participar dos Jogos Olímpicos de Sydney, lá na Austrália, nos anos 2000. Isso também ajudou a elevar o status do handball, ao sucesso do handball. Então, pessoas investiram em projetos, principalmente na nossa região aqui de Jundiaí,
Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista, né? E em 2013, o Campeonato Mundial aconteceu na Sérvia e o Brasil foi medalha de ouro. E só para vocês verem aqui, no canto aqui direito de você, tem essa mulher aqui, é a Rita, e ela é assistente técnica dessa equipe, ela foi medalha de ouro, campeã mundial, né? Ela tem o projeto e ela trabalha aqui em Jundiaí, ela é aqui de Jundiaí, né? Então ela é uma das responsáveis por vários projetos aqui da região, né? E ela é uma pessoa muito legal, muito bacana, eu conheço ela, né? Ela é bem legal, assim, um amor de pessoa, tá? Então, merecidamente, ela ganhou a medalha de ouro, parabéns, show de bola para nós, né? E uma curiosidade para vocês, lembra que eu falei que tinha mais um handball ainda? Então, nós temos também o handball de areia, olha que loucura, ou handball de praia. É praticamente as mesmas regras, né? Mas se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre as regras e tal, vocês podem pesquisar depois na internet, tá? Fica aí a dica para vocês. Quem sabe esse esporte também um dia consegue ir para as Olimpíadas, né? Porque para o Brasil é muito bom, que nós temos praias, né, fantásticas aqui e uma costa de praia bem grande, e isso facilita depois para a gente conquistar uma medalhinha aí, né? Tanto que o vôlei de praia e o futebol, nós somos líderes no vôlei de praia, e o futebol de praia também, o futebol de areia também, o Brasil é uma força, assim, fantástica, né? Vamos para as regras do handball. Essa é a quadra, pessoal, do handball. Vamos falar um pouquinho sobre ela, né? Primeiro a gente tem que conhecer o espaço que nós estamos utilizando. Então veja que quando foi se criando as regras para o handball, ele foi começando a seguir um caminho para ficar diferente dos outros esportes, para ter uma característica diferente, para ser algo diferente. Antes era disputado num campo de futebol. Então, isso acabava remetendo a galera achando que era futebol com as mãos. E não era, as regras são muito diferentes. Né? São muito diferentes. Por exemplo, a principal regra do handball que eu falei para vocês, né? A principal ideia do handball, não existir jogo passivo. Então, dentro das regras, se você fizer jogo passivo, você perde a posse de bola. Você pode tomar, acho que até um pênalti aí se bobear. Então, tem que estar atento. Bom, a quadra, pessoal, de largura, ou seja, de lateral aqui, ó, que é essa linha branca aqui, as duas laterais mais compridas, olha aqui, tem 40 metros de comprimento. Né? A linha de fundo, ou seja, a largura da quadra de handball, tem 20 metros. O tamanho do gol, da área do gol, tem de comprimento, pessoal, olha aqui, 18 metros. 18 metros não. 9 mais 6, 15 metros, pessoal. 15 metros aqui tem de área de gol por 6 metros de largura. Então, é uma área de gol enorme. É uma área de gol. Não é que nem a área do gol que tem lá na nossa quadra lá, que é mais para o futsal. Ela é bem grande mesmo. Né? A gente já vai saber por que é assim. Então, veja que se é um esporte que exige pra caramba do atleta, porque ele está sempre jogando no ataque, ele não pode ficar querendo descansar, né? E a quadra sendo desse tamanho, imagine então como o jogo exige do atleta, certo? Ou do jogador. Então, jogador é quando a gente pratica o esporte ou o jogo, né, como um jogo mesmo, ou seja, aqui ninguém está competindo por ser campeão de nada, está entrando aqui para se divertir. E quando a gente fala sobre atleta, é quando é o esporte, né, quando é o profissional. Bom, nós temos uma área aqui em cima, uma área de substituição, está marcado em amarelo aqui, que é a área de substituição. Você deve vir até ela, todo mundo que for entrar para o jogo tem que passar por ela, e quem vai sair também tem que vir aqui para ela. Tá bom? E o jogador que vai entrar tem que esperar o jogador que está saindo sair do campo para ele poder entrar. Tá? Então, geralmente, se ele entra, antes do jogador sair, o jogador que está saindo toma um amarelão. Toma um amarelão. E aí,
Já viu, né? Pode dar problema depois no final do jogo, um amarelo tomado de forma boba. Nos profissionais, isso é difícil de acontecer, né? Mas entre os jogos mais, assim, que não são profissionais, isso acontece bastante. Então, precisa ter essa atenção redobrada aqui na entrada. Nós temos aqui a área do gol, somente o goleiro pode pisar aqui dentro e pegar a bola com as mãos ou defender a bola com os pés, tá certo? Somente aqui dentro, e só o goleiro pode estar aqui dentro. Ele também não pode ir na área do outro goleiro, né? Cada goleiro em sua área, tá certo? Então, essa área é só do goleiro, ninguém pode pisar aqui. Professor, o que acontece se o jogador de defesa pisar? Se o jogador de defesa pisar na linha, porque a linha faz parte da área do gol, ou sem querer cair aqui dentro, foi tentar fazer alguma jogada, se desequilibrou e caiu aqui dentro, os jogadores atacantes, né, vão para linha de tiro livre. Ele vai ganhar um tiro livre. O que é o tiro livre, professor? O tiro livre é quando a equipe que está atacando vai ficar atrás da linha aqui, atrás da linha, toda a equipe, e a equipe defensora vai ficar do outro lado da linha, aqui, ó. E aí você tem um tiro livre. Se é livre, eu posso arremessar direto para o gol. Tá bom? Então não precisa tomar cuidado com isso, porque depois aqui na área do tiro livre é complicado você fazer uma boa defesa, né? Tá bom? Professor, e se a equipe de ataque pisar na linha? Se a equipe de ataque pisar na linha, a bola é do goleiro, o goleiro vai o quê? Fazer um tiro de meta. Que a gente, né? Ok. Então já expliquei aqui. Nós temos uma linha central, que toda vez que sair gol, nós vamos para a linha central para dar saída de bola. Também no começo do jogo, a bola vai sair aqui do centro, tá bom? E serve também para dividir o campo. Você não pode voltar a bola do campo de ataque para o campo de defesa. Claro, né? Se eu falei que a regra privilegia o ataque e o contra-ataque para sair muitos gols durante o jogo, voltar a bola para o campo de defesa é um antijogo, é um jogo passivo. Então é proibido no handebol. No basquete também é proibido. Você não pode pisar na linha. No handebol também você não pode pisar na linha. Então o jogo acontece geralmente nesse espaço aqui, ó. Né, nesses dois espaços. Então, tipo, sei lá, 85% do jogo vai acontecer nessas duas regiões. Essa região aqui é apenas uma região de transição das equipes. Só correm aqui. Né? Vamos então para o tiro de 7 metros. Então nós temos aqui uma linha, ó que legal, uma linha aqui, né, e uma linha aqui também. Essa linha aqui é onde o jogador tem que ficar atrás dela para cobrar o pênalti do handball, que é a linha de 7 metros. Como que chama o pênalti no handball, professor? Tiro de 7 metros, porque daqui até a linha do fundo do gol aqui, até a linha aqui do gol, tem 7 metros. Né? E o goleiro tem que ficar atrás dessa linha, que tem 5 metros, que é a linha de limitação do goleiro, ele tem que ficar atrás. O goleiro, ele só pode se mexer depois que o cobrador do tiro de 7 metros lançar a bola, fazer o arremesso. E todos os outros jogadores, nesse momento, estão atrás da linha de tiro livre. Todos os jogadores de defesa e de ataque. Eles só podem invadir aqui quando o arremessador aqui, do tiro de 7 metros, arremessar a bola. Tá bom? O que mais nós podemos falar? Sobre o goleiro. O goleiro, ele pode defender com qualquer parte do corpo, desde que essa ação não leve nenhum tipo de prejuízo para o atacante. Então, o goleiro ele não pode fazer nenhum gesto, nenhum movimento que cause dano ao atacante. Então, ele não pode ir com a mão para frente assim em forma de soco, ele não pode fazer um chute para frente, que nem no karatê. Ele não pode fazer isso para tentar defender. Se ele fizer isso, ele pode ser expulso, pode tomar o vermelho. Né? Ele pode também ser desqualificado por 2 minutos. E aí tem que entrar outro jogador no gol. Né? Então precisa tomar cuidado. O que significa que o goleiro no handball, ele é super corajoso e ele tem uma elasticidade danada que a gente já vai ver já já.
O goleiro, professor, ele pode virar goleiro linha, que nem no futsal? Pode. Só que ele não pode sair com a bola dominada de dentro da área para fora. Ele tem que tocar a bola para alguém da equipe dele, e aí ele sai, e aí ele pode pegar a bola e jogar como um jogador de linha. Ele também não pode voltar com a bola para a área dele dominada. Ele não pode pegar a bola, estou sendo marcado por 5 aqui, vou voltar aqui para dentro. Não pode. Então, para ele entrar aqui dentro, ele tem que entrar sem a bola. Outra coisa que não pode, a bola vem rolando pelo solo aqui, e ele aqui dentro, né, com os pés aqui dentro, ele pega a bola aqui fora. Não pode. Professor, e se tiver no ar? No ar pode. Né, mas no chão não pode. Se a bola vier rolando aqui, ele vai ter que ficar se posicionado aqui para fazer a defesa. Porque o atacante vai vir correndo para pegar a bola e depois arremessar. Professor, como eu posso fazer os gols aqui? Bom, o handball você pode usar... você pode arremessar, chutar não, arremessar, bloquear, socar, dar um karatê na bola, né? Tocar a bola pelo chão ou pelo ar, não importa. Mas você não pode pisar aqui dentro. Mas, professor, eu posso invadir na parte aérea, assim, por exemplo, eu salto aqui no azul, pulo, aí arremesso, faço gol e caio? Pode. Pode, claro que pode. Isso é um dos principais treinamentos do handball. Por isso que ele é tão legal. Porque não existe só um tipo de movimento para fazer o gol. Existe um pulo que a gente faz saltando para cima e para frente. É um tipo de gol. Existe um tipo de gol que eu salto, o outro joga a bola para mim, eu pego a bola no alto e arremesso. Olha que loucura. Ponte aérea, parecido com a ponte aérea do basquete. Cara. Tem esse tipo de jogada também, né? Tem um tipo de jogada que eu pulo, mas eu pulo para o lado, rente ao chão. Eu dou um salto rente ao chão, é uma loucura. Rente ao chão e aí faço o arremesso. Aí tem que saber saltar e tem que saber cair. Não é fácil esse tipo de movimento, né? Na nossa quadra, por exemplo, é meio perigoso lá, né? Porque a nossa quadra, embora ela seja lisa, na maioria dos lugares, ela é uma quadra muito dura, né? A quadra oficial, ela é mais... ela absorve mais o impacto. Então tem esses tipos de jogada. Tem jogada que o jogador sobe, vira de costas e faz um arremesso de costas. Só para você ter uma ideia. Por baixo da perna, pela lateral. Então o handball, ele é um jogo muito plástico, que causa bastante alegria, assim. Como que a gente cobra o lateral, professor? Muito importante saber quando a bola sai, como que eu cobro o lateral? Um dos pés tem que estar na linha, tem que estar na linha, em cima da linha. O que significa que eu não posso pular para fazer a lateral, para cobrar a lateral. Né? O que mais nós podemos falar? Acho que aqui fechou. Então, as medidas da trave, já deixei para vocês, já falamos sobre ela. A bola, pessoal, a masculina é um pouco maior que a feminina e um pouco mais pesada também. Tá? O tempo de partida, né? Depende se ela for profissional, adulto, é 30 minutos, 2 tempos de 30 minutos por 10 minutos de intervalo. Se ela for ali no infantil, né? É de 2 tempos de 25 minutos por 10 de descanso. E se for mirinzinho, né? Aí é de 2 tempos de 20 minutos por 10 de descanso. E se tiver empate, a gente tem um tempo extra, uma prorrogação, que é jogado em 2 tempos de 5 minutos cada. O número de jogadores, já falei, né? 7 para cada lado, um goleiro e 6 jogadores de linha. O goleiro, né, pessoal, que a gente falou, olha aí uma imagem, só para vocês verem, ele tem que ser super elástico, tem que ter abertura mesmo, porque ele usa os pés para fazer a defesa, para fechar os ângulos, né? A invasão de gol já expliquei. E o que é permitido, então, para manejar a bola, pessoal? Lançar, agarrar, parar, empurrar ou golpear a bola, usando as mãos abertas ou fechadas. Então, eu posso dar um soco na bola, posso dar um karatê na bola, posso dar um soco assim, eu posso dar um soco assim e fazer o gol ou passar a bola. Eu posso usar os braços, cabeça, tronco, coxas, joelhos e também as mãos, né? Tá certo?
Nossa, professor, pode usar a coxa e o joelho? Pode usar a coxa e o joelho, até para fazer gol. Professor, pode usar a canela? Não. Pode usar a panturrilha? Não. Pode usar os pés, calcanhar? Não. Então, abaixo do joelho, você não pode usar nada. Tá bom? Só o goleiro que pode usar a parte de baixo do joelho para defender. Ele não pode fazer, por exemplo, para cobrar o tiro de meta, usar os pés ou a canela. Não pode. Vai ter que ser com a mão. Tá? Nem com o joelho, nem é com a mão. Com a mão ou as mãos, né? Você pode segurar a bola, que eu já falei, durante 3 segundos. Você pode dar, no máximo, 3 passos segurando a bola. Né? Você pode quicar a bola uma vez, agarrá-la novamente com uma ou duas mãos, e aí você tem 3 segundos para passar ou arremessar. Você pode quicar ela à vontade, aí você pode sair lá da defesa e até o ataque quicando a bola, aí não tem segundos que vai te penalizar, mas você parou de bater, você tem 3 segundos para arremessar ou para você tocar a bola. Tanto que você pode dar 3 passos com a bola na mão, em movimento, né? E você pode também rolar a bola no chão repetidamente. Então você está rolando a bola e você vai rolando, vai dando tapinha assim, vai rolando. Pode ter jogada que acontece isso. Aí você agarra ela para arremessar, claro, né? Ou para você tocar. Aí você tem 3 segundos para fazer isso. Vamos ver um pouquinho o que é dar 3 passos no handball. Um pouquinho de fundamento só para vocês terem uma ideia. Ó, ele vem, bateu na bola. 1, 2, 3, tocou, arremessou. Ele pegou a bola, veio quicando. 1, 2, 3, arremessou. No caso, ela deu 4 passos, ela errou. Então, vamos ver o outro ali. Mostra aí, meu filho. Olha lá, ó. Veio quicando. 1, 2, 3, tocou, arremessou. Isso são os 3 passos do handball. É o ritmo trifásico. 1, 2, 3, tocou. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Faltas no handball são essas, as principais: arrancar ou golpear a bola da mão. Então, embora você tenha só 3 segundos para tocar, mas no handball o adversário não pode bater na bola, ou bater na sua mão, ou tentar roubar a bola da sua mão. Não existe bola presa no handball. Então, você tem 3 segundos só para tocar. Então, é mais fácil para quem tá fazendo a defesa tentar roubar essa bola na hora que você tentar fazer o toque ou tentar arremessar. Tá? Não pode empurrar o adversário, não pode bloquear o adversário. Então, por exemplo, ele está vindo correndo aqui em direção ao professor, né? E ele vai passar por aqui para fazer o arremesso no gol, e eu ponho a mão aqui e seguro ele. Não posso fazer isso. Né? Não posso bloquear ele aqui, segurar ele. Né? Eu tenho que tentar ir na bola. Tá? Não pode agarrar também o adversário. Não pode, né? Mesmo que eu faça assim, eu não toque nele, mas eu faço assim, né? Eu encubra ele com os braços, assim, mesmo eu não tocando nele, ele tá livre. Não pode. Claro que às vezes acontece isso no jogo, que aí é sacanagem do jogador que tá defendendo, né? Mas se o árbitro perceber isso, ele vai aplicar falta. E não pode passar por cima do jogador adversário. Então você não pode saltar em cima dele com o joelho na frente, com tudo. Se ele tá lá quietinho, parado, você não pode. Não pode fazer isso. E você não pode correr para cima dele, derrubar ele. Pensar que é um carro desgovernado que vai passar por cima de um touro. Não pode, você tem que desviar do cara. Tá? Principalmente se ele estiver parado, assim, você tem que desviar dele. Não é falta. Então, tá aí 2 exemplos básicos. Nós temos os cartões, que eu já expliquei para vocês, né? Tem o cartão amarelo, que é a advertência. Tem a exclusão de 2 minutos e tem o cartão vermelho, que é estar expulso da partida. E tem também, se você for excluído 3 vezes, né, da exclusão temporária, aí você, na terceira vez, você toma o cartão vermelho de cara. E hoje nós temos também o cartão azul no handball. É um pouquinho menos brutal como o cartão vermelho. Nós temos, eu já falei sobre o tiro lateral, né, que é cobrar a lateral. Já falei do tiro de meta, né, toda vez que a bola sai para escanteio, não existe escanteio no handball. Não existe escanteio. Sempre vai ser a bola do goleiro para ele cobrar o tiro de meta, tá certo? Porque é muito difícil o goleiro conseguir defender,
Então, pelo menos fizeram essa regra para dar uma equilibrada no jogo, né? Então não tem escanteio. Se eu estou fazendo bloqueio lá, a bola bate na minha mão, não tem escanteio. Na minha mão de defesa, né? A bola vai para o goleiro. Tiro de 7 metros, o professor já explicou. Aqui é um pouco no jogo que acontece no tiro de 7 metros. Olha aqui os jogadores aqui atrás, né? Aqui o jogador chegando para fazer o arremesso e o goleiro na posição, tá? E aqui só para vocês terem uma ideia, por que o goleiro vai para frente? Porque ele não fica lá no gol, professor. Porque se ele fica no gol, os dois ângulos aqui, de esquerda e direita dele, fica muito vulnerável, né? Ao passo que se ele for um pouco para frente, olha como o ângulo aumenta, tá vendo? De defesa, aumentou. Aqui é só uma imagem para vocês verem, né, a posição, a plasticidade que o handebol possui. Aí essa jogadora brasileira, né? Se eu não me engano, ou é brasileira ou é australiana. Mas olha que legal a posição dela. Veja, ela está atrás da linha, está bem atrás até, mas ela faz a invasão aérea, né? Ela está invadindo na parte aérea. Na aérea pode. No caso aqui, essa jogadora, se ela não fizesse o gol, ou o goleiro defendesse, o árbitro aqui poderia apitar para ela cobrar de novo. Por quê, professor? Porque essa jogadora aqui da equipe adversária está invadindo antes da bola sair da mão dela. Olha só que foto interessante, né? É que às vezes o árbitro não consegue ver, né? Porque é tanta coisa para ele ver ao mesmo tempo. Mas se ele vê e ela não fizer o gol, ele pode mandar voltar. Porque a vantagem sempre é para quem tomou a falta e não para o infrator, né? O esporte sempre é assim. E para a próxima aula a gente fala então um pouco mais sobre os fundamentos do handball. Espero que vocês tenham gostado dessa mega aula, né? Que o professor deu para vocês. Obrigado por terem escrito aqui no chat aqui a presença de vocês. Valeu, já ajudou pra caramba. E vamos tirar uma foto todo mundo junto então agora. Vamos lá. Abram aí as câmeras para nós tirarmos uma foto, mostrar para mamãe e papai lá no grupo, lá que estava todo mundo aqui. Ó. A Isabela já tá voltando lá, que ela deu um mergulho no oceano, ela já voltou. Ó. Tamires, o Léo já está ali, o Didi, entra aí, Didi. Vitória, Júlia, Isabela, Camille, entra aí para nós tirar uma foto. Vamos lá. Eu vou até parar de gravar aqui. Peraí, pronto, vocês estão com vergonha que eu estou gravando.